Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do seu canal de hidráulica, para você aprender hidráulica sem complicações. Desde antemão, já peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e siga o nosso canal no Instagram. Mas sem mais enrolações, vamos para o vídeo agora! E para começar a aula de hoje, eu vou lançar uma pergunta que muitas vezes é recorrente para os alunos que saíram da disciplina de mecânica dos fluidos. Afinal, eu preciso de mecânica dos fluidos para entender hidráulica? Eu vou dar um exemplo meu. Eu, quando fiz a disciplina de mecânica dos fluidos, não me adaptei muito bem ao estilo e a didática e a dinâmica de aula do professor. Não quer dizer que ele era ruim, não quer dizer que ele era bom, mas eu não me adaptei muito. Mas, daí eu cheguei em hidráulica preocupado e pensei, será que eu vou conseguir fazer essa disciplina? É uma pergunta aqui bem recorrente. E eu vou dar essa resposta. A disciplina de mecânica dos fluidos ajuda a entender hidráulica. Se eu fiz uma boa disciplina, eu com certeza entrarei melhor em hidráulica do que quem não fez. Mas não é estritamente necessário. Basta que você revise alguns conceitos de mecânica dos fluidos que você consegue compreender hidráulica. Mas não precisa compreender toda a mecânica. Por quê? Eu sei muito bem que mecânica dos fluidos é uma disciplina mais teórica, mais abstrata, e hidráulica é mais prática. Você vê, por exemplo, a água saindo da sua torneira. É algo mais palpável. Mas você não precisa totalmente entender todos aqueles milhões de conceitos de mecânica dos fluidos. Só alguns. E são esses conceitos que eu vou revisar nesse e nos próximos vídeos. Agora vamos para a aula de hoje. É o início da revisão da mecânica dos fluidos. Parte 1, introdução, que eu vou apresentar dois conceitos básicos. E esses conceitos são o conceito propriamente dito de fluido, que é um fluido, e as propriedades dos fluidos. Nessa aula vamos revisar esses dois temas, ok? Primeiramente, o que é um fluido? O conceito mais bonitinho que eu tenho que apresentar é uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão de cisalhamento. Ai não, professor, não entendi. Mas vamos lá que eu vou destrinchar isso para vocês. Os fluidos, pensem assim, são substâncias que fluem, que escorrem. Vamos diferenciar, por exemplo, eu tenho isso daqui é uma bola, é um sólido. Se eu botar esse sólido na minha mão, o que vai acontecer? Ele vai permanecer parado, da forma intacta, da mesma maneira como estava antes. Agora, se eu pegar uma garrafa de água com líquido, ou um soro fisiológico, no caso que isso é um soro, e botar aqui na minha mão, ele vai se espalhar, ele vai escorrer, ele vai fluir. Então, o que acontece? Voltando para o conceito de antes, ele vai se deformar continuamente. Ele não tem uma forma própria. Então, isso que é um fluido. Ele se deforma continuamente. E o que é uma tensão de cisalhamento? Por exemplo, quando o fluido se espalha, aqui estão as moléculas do fluido. Elas vão se arrastando umas sobre as outras, gerando tensões de cisalhamento. Isso que favorece a deformação. E o que flui, o que escorre? São substâncias líquidas e substâncias gasosas, como água, esgoto, cimento, vapor, gases. Vapor também, professor, mas como? Pensem assim dessa maneira. Você tem aquela fumaça colorida. Quando você agita aquela fumaça colorida, o que acontece? Ela se espalha. Ela não mantém uma forma fixa, ela vai fluindo pelo ar. Tá, então tá. Quais são os principais fluidos que nós vamos estudar nesse curso de hidráulica? São 3. O primeiro é a água, obviamente, porque hidráulica a gente estuda o escoamento da água. O segundo são os fluidos manométricos. Por quê? Quando a gente estuda hidráulica, um componente muito importante que vamos estudar mais para frente é a pressão. E para a medição de pressão, a gente utiliza manômetros. Esses manômetros têm fluidos manométricos como mercúrio, clorofórmio. Então, nós precisamos estudar algumas propriedades desses fluidos para conseguir fazer a medição de pressão. Por fim, nós temos o ar. O ar, nós não vamos estudar o comportamento do ar exatamente, mas o ar ele exerce uma pressão atmosférica. E essa pressão atmosférica,
acaba influenciando em alguns cálculos. Portanto, nós não vamos desconsiderar o ar. Além disso, em hidráulica a gente trabalha com o fenômeno de entrada e saída de ar da tubulação. Por isso que é importante nós sabermos que o ar também é um fluido. Agora vamos para o conceito 2, que vai ocupar basicamente o restante da aula, que são as propriedades dos fluidos. Os fluidos têm diversas propriedades, mas aqui no nosso curso nós vamos estudar duas delas: a massa específica e a viscosidade absoluta. Esses dois parâmetros básicos, eles derivam outros dois. Da massa específica deriva-se o peso específico. E da massa específica e da viscosidade absoluta, os dois juntos formam a viscosidade cinemática. Eu vou explicar todos esses parâmetros, vamos com calma, tá? Fica aí até o final do vídeo. A massa específica, cujo símbolo é representado pela letra grega ρ, é definida como a relação entre a massa e o volume de uma substância, e pela equação ρ igual a m sobre v. Vamos explicar melhor isso através desse exemplo. Nós temos aqui duas garrafas. Uma garrafa com um líquido ciano, outra garrafa com um líquido índigo. Ai, por que você não fala azul claro e azul escuro? É porque é mais assim, é mais bonito, né? Então vamos lá. A garrafa ciano, com líquido ciano, ela pesa 1 kg, e a garrafa com um líquido índigo, ela também pesa 1 kg. Entretanto, o volume ocupado pela garrafa de líquido ciano é menor do que da de líquido índigo. Isso significa que a massa do líquido ciano está concentrada num volume menor. Ou seja, a massa do líquido ciano, ela é mais densa, ok? Então é isso que significa massa específica, ou como a gente conhece no ensino médio, densidade, significa mais ou menos o quão compactada está uma certa massa. Um exemplo mais claro, que é até uma brincadeira que existe, é: o que pesa mais, 1 kg de algodão, aqui, né, ou 1 kg de chumbo? Daí você vai pensar, né, não, eles pesam a mesma coisa, eles pesam 1 kg. Exatamente, eles pesam 1 kg. Entretanto, a quantidade de algodão, o volume de algodão que eu vou ter que pôr para chegar a 1 kg é muito maior do que o volume de chumbo. O chumbo está bem mais compactado, está bem mais denso do que o algodão. E é exatamente isso que significa densidade, ou massa específica. Onde vamos aplicar isso em hidráulica? A gente precisa da massa específica da água para algumas coisas, mas principalmente em manômetros. O manômetro, ele mede diferença de pressões. Então, fluidos manométricos com massa específica maior, como por exemplo o mercúrio, eles conseguem medir maior diferença de pressões, porque eles ocupam um menor espaço. Mas isso vamos discutir mais tarde. O outro conceito que é derivado da massa específica é o peso específico. Então é a relação entre o peso e o volume de uma substância. O que é o peso? É massa vezes gravidade. Então o peso específico é massa específica vezes gravidade. Nenhum mistério, ok? Onde utilizamos o peso específico? Nos cálculos de equação de energia do escoamento da água. Basicamente, nós só vamos usar o peso específico da água. Agora, o outro conceito é viscosidade absoluta. Viscosidade é um conceito não tão claro assim na cabeça das pessoas. Massa específica ou densidade é mais fácil de entender. Mas viscosidade não é tão claro porque a fórmula também é bem mais complicada. O conceito bonitinho de viscosidade é a resistência de um fluido à deformação devido ao atrito interno. Meu Deus, professor, socorro. E que fórmula é essa? Bem, gente, fiquem tranquilos. Vamos pensar primeiro na fórmula, depois eu vou voltar para ela para explicar. Tal é a força aplicada. Mi é a viscosidade absoluta. E dV dy é a deformação. Ok? Então, vamos pensar o seguinte. Quanto maior a viscosidade, que é o Mi, maior vai ser a força necessária para produzir a mesma deformação. Professor, ainda está confuso. Vamos dar um exemplo prático. Finja que você tem uma tigela com uma massa de bolo. A massa de bolo é líquida, você consegue mexer, ela se deforma continuamente. E você tem uma tigela com água. Agora pegue uma colher e mexa as duas. Você vai sentir muito mais dificuldade em mexer o bolo. Você tem que aplicar uma força muito maior para ele conseguir se mexer, para ele conseguir se deformar. Por quê?
Porque a massa de bolo tem uma viscosidade absoluta muito maior do que a água. Okay? É assim que a gente entende viscosidade. Onde aplicamos a viscosidade absoluta? Em hidráulica em nenhum lugar. Nós aplicamos a viscosidade cinemática, representada pela letra grega N. A viscosidade cinemática é a relação entre a viscosidade absoluta e a massa específica. Então, Ni igual a Mi sobre Rho. É basicamente um parâmetro relativo entre os outros dois, não tem um conceito físico tão claro. A unidade é metros quadrados por segundo e nós aplicamos na determinação do número de Reynolds, que vamos revisar conforme as aulas vão passando. Então tá, gente, é isso aí a aula de hoje. Nas próximas aulas nós vamos estudar o conceito de vazão e pressão, que são os dois principais conceitos necessários para entender hidráulica. E por fim, vamos começar a ir um pouquinho mais além na mecânica dos fluidos e falar sobre volume de controle e as equações de conservação. E daí, praticamente, encerramos a revisão de conceitos de mecânica dos fluidos. Ainda faltará a determinação de manômetros, entre outras coisas. Tudo bem? E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar aquele like e nos vemos na próxima aula. Até mais, gente!